Olá pessoal, boa tarde. Continuando o curso de Fisiologia Animal Comparada, Sistema Respiratório, nossa quarta aula. Nessa quarta aula, começar a discutir respiração aérea comparada e nessa parte 1 da quarta aula eu vou me dedicar somente à respiração aérea de insetos, tá? Que é um grupo bem diverso e é bem interessante a gente discutir com um pouquinho de mais detalhe a respiração aérea em insetos. Então a gente vai falar somente de insetos, na respiração aérea comparada aqui, iniciando com insetos. Bem, os insetos eles têm um sistema respiratório que é bem particular, chamado sistema traqueal. Então as traqueias são na verdade invaginações do ectoderma formada por cutícula. E essas invaginações para dentro, ou seja, são invaginações para dobras para dentro do corpo, né? Nada mais são do que, na verdade, tubos preenchidos com ar que vão penetrar profundamente no corpo, chegando, alcançando até os tecidos do corpo, as células musculares bem próximas e os outros tipos de tecido nervoso, todos os tecidos dos insetos e chegando bem próximos aos locais onde o oxigênio é utilizado, as mitocôndrias. Então esses tubos eles penetram profundamente nos tecidos do corpo e vão, na verdade, se subdividindo, né, até na ponta, na estrutura terminal, no finalzinho, a estrutura menor, que é chamada, são ramificações muito finas, chamadas traqueolas, porque que é por onde acontece a troca gasosa por difusão entre com as células dos tecidos. Então aqui a gente tem uma figura esquemática mostrando o sistema traqueal. A gente primeiro já começa a ver que o sistema traqueal se abre para o exterior através desses orifícios que são chamados espiráculos, e esses sistemas de tubos, né, essas invaginações, vão se aprofundando no corpo e se ramificando até chegar em estruturas muito finas que são chamadas traqueolas. Aqui a gente vê um esquema da cutícula, né, de um corte e da invaginação da cutícula para dentro do corpo, formando o sistema traqueal. E aqui nessa figura aqui a gente vê um ramo de uma traqueia se subdividindo e chegando até a estrutura mais fina, que é uma traqueula, que essa traqueula entra em contato com os tecidos do corpo, que está mostrando aqui uma traqueula entrando em contato com uma fibra muscular. Bem, as traqueias, esses tubos, né, chamados traqueias, geralmente eles possuem um reforço, né, um reforço que é formado por anéis espiralados, que são chamados tenídeos. Tá? Esses anéis espiralados, que têm uma composição de epicutícula e endocutícula, ou seja, são um pouco mais rígidos, eles vão dar rigidez, vão dar rigidez à traqueia e vão evitar que a traqueia se colapsa, ou seja, ela encoste, esse tubo se feche completamente. Então, é uma estrutura importante para o funcionamento do sistema traqueal. Mas existem porções do sistema traqueal que não possuem esses tenídeos. Aqui está um detalhe, tá? De uma traqueia e os tenídeos, né, formando esses anéis em volta da traqueia. Mas existem regiões do sistema traqueal que não são cobertas por tenídeos, são chamados de sacos aéreos. Então, portanto, por não serem cobertos pelos tenídeos, são estruturas que são mais compressíveis. E essas estruturas, denominadas sacos aéreos, elas são extremamente importantes para o processo de ventilação do sistema traqueal, que a gente vai discutir daqui a pouco. Tá, então a gente viu que as ramificações desses tubos, das traqueias, elas eventualmente chegam até as ramificações mais finas, que são chamadas traqueolas. Aqui a gente tem uma figura de microscopia eletrônica mostrando em claro são o tecido muscular, as fibras musculares, e escuros são as mitocôndrias, e aqui esses espaços abertos são os espaços das traqueolas, ou seja, a gente consegue ver que as traqueolas levam, aqui nesse exemplo do tecido muscular, levam o oxigênio, né, o oxigênio para poder se difundir para as mitocôndrias, até nas regiões mais internas do corpo. Existe um contato íntimo entre, na verdade, a ponta do sistema traqueal, que é formada pelas traqueolas, e as mitocôndrias, que são as organelas que vão usar o oxigênio para a produção de energia. Então a gente vê que é muito importante, na verdade, esse contato íntimo que existe entre
o final do sistema traqueal, as traqueolas, portanto, e os tecidos. A gente vê que existe um número muito grande de traqueolas por unidade de área de tecido. Isso fornece um mecanismo de troca gasosa muito eficiente nos insetos. É importante salientar aqui que os insetos, eles não usam o sistema circulatório como um meio de distribuição do oxigênio para os tecidos do corpo, ou seja, o fluxo de massa de oxigênio não é feito pelo sistema circulatório. O fluxo de massa do oxigênio, do ar atmosférico, é feito através do sistema traqueal. Então, o sistema traqueal precisa levar o oxigênio, o ar atmosférico contendo oxigênio, até as regiões mais profundas do corpo, até os tecidos, até o nível tecidual, para que possa haver troca gasosa, porque o sistema circulatório não está envolvido nesse fluxo de massa para levar o oxigênio para os tecidos do corpo. Então aqui a gente vê um detalhe das traqueolas. Então essas ramificações bem finas, né, do sistema traqueal, que são chamadas traqueolas, que entram em contato com os tecidos do corpo, na verdade elas são formadas por uma célula traqueolar e a traqueola propriamente dita. Então a gente pega aqui a traqueola, ou seja, tá vendo a traqueola se inserindo aqui no tecido do corpo, ela é muito próxima de uma mitocôndria, e se a gente faz um corte, um aumento, uma magnificação dessa área aqui, onde a gente vê a traqueola, aí a mitocôndria, o que a gente percebe? A gente vê aqui a célula muscular, a sua mitocôndria, aqui a gente vê a membrana plasmática da célula muscular, a membrana plasmática da célula traqueolar, aqui a gente tem a célula traqueolar, e aqui a gente vê a luz, o lúmen da traqueola. Então, o que acontece? O oxigênio ele vai chegar aqui, através da luz da traqueola, e vai se difundir através da membrana da célula traqueolar e a membrana plasmática da célula muscular, até chegar no tecido e, eventualmente, entrar na mitocôndria para que seja utilizado na fosforilação oxidativa. Então, a gente vê que são estruturas extremamente pequenas, as traqueolas podem ter o diâmetro de até 0,2 micrômetros de diâmetro. Então, são terminações extremamente finas que são preenchidas por hemolinfa, tá? Por líquido circulatório, nesse caso aqui, mas a hemolinfa não é utilizada para o fluxo de massa, somente essas pontas, né? Essas porções terminais das traqueolas são preenchidas por hemolinfa, e o oxigênio que está presente nessa região aqui vai se difundir, na luz da traqueola, vai se difundir para os tecidos. Presente na traqueola vai se difundir para os tecidos e vai ser utilizado pelos tecidos para a produção de energia. As aberturas, como eu mencionei anteriormente, do sistema traqueal, são feitas por esses orifícios, que são chamados espiráculos. O número de espiráculos é variável de espécie para espécie, mas o máximo que são observados é um par de espiráculos por segmento do corpo. Então, os espiráculos, existe o controle da abertura dos espiráculos. Os espiráculos não são orifícios que permanecem permanentemente abertos. Eles podem ser abertos e fechados conforme a necessidade. Um controle do espiráculo, do fechamento dos espiráculos, pode ser importante, por exemplo, para evitar a perda d'água. Então, o espiráculo, geralmente, ele pode ser controlado por dois músculos, né? Mas existem situações que somente um músculo vai controlar a abertura e fechamento do espiráculo. Aqui a gente tem uma situação onde o espiráculo é controlado somente por um músculo que, quando há contração do espiráculo, o espiráculo se fecha. Então, geralmente, os espiráculos também podem ter estruturas que vão filtrar a poeira, filtrar impurezas que entrem dentro do sistema. Então, aqui estão mostradas essas estruturas aqui. Aqui a gente tem a abertura do espiráculo. E, para o funcionamento do espiráculo, aqui está mostrando aqui, no caso, um sistema de fechamento que é composto somente por um músculo que fecha o espiráculo. A gente tem a abertura do espiráculo aqui, e cada espiráculo ele contém válvulas que vão justamente fazer o fechamento do espiráculo, tampinhas que vão fechar o espiráculo. Então, o fechamento do espiráculo acontece pela contração desse músculo, né, que vai levar o fechamento dessas válvulas, e o relaxamento desse músculo vai fazer com que as válvulas se abram.
Existe espécies que existe um músculo que faz o fechamento do espiráculo e um músculo que faz a abertura do espiráculo. Então, os dois sistemas são possíveis. O sistema com um músculo só, que vai fazer somente o fechamento, e a abertura vai ser feita por propriedades elásticas da própria cutícula, e um sistema que vai ser associado a um músculo para fechar e outro músculo para abrir o espiráculo. Em ambos os casos, esse controle dos músculos, ou seja, tanto só do músculo que fecha ou do músculo que fecha ou que abre, eles vão ser feitos através do sistema nervoso. Então, os neurônios motores que controlam os músculos de abertura e fechamento dos espiráculos, eles estão localizados, os corpos celulares desses neurônios motores estão localizados nos gânglios do cordão nervoso ventral, né, de cada segmento associado a esse espiráculo. Lembra que eu falei que existe um número variável de espiráculos, mas o número máximo é de 2 espiráculos, ou seja, um par por segmento do corpo. Então, nesse caso aqui, cada segmento do corpo vai ter os neurônios motores controlando os músculos de abertura dos espiráculos, né? Vocês se recordam de Fisiologia Animal Comparada 1, que os insetos possuem um sistema nervoso do tipo ganglionar. Então, o sistema traqueal, a troca gasosa, ela pode acontecer por difusão simples ou por ventilação. A difusão simples acontece geralmente em insetos muito pequenos. Qual seria o processo de difusão simples? No processo de difusão simples, o movimento das moléculas de oxigênio do meio externo para até os tecidos do corpo não acontece através de um processo ativo de ventilação. Ele vai acontecer através de um processo passivo de difusão, ou seja, a molécula por difusão simples, ela vai se movimentar através do sistema traqueal até alcançar as regiões mais internas do corpo, chegando às traqueolas. Esse sistema por difusão não é um sistema muito eficiente, é um sistema, na verdade, que vai estar restrito a espécies muito pequenas. E, na verdade, a espécies muito pequenas, o processo de difusão ele vai acontecer tanto pelo sistema traqueal quanto pela própria parede do corpo, por serem espécies muito pequenas. Ou seja, então isso vai permitir que haja troca gasosa por difusão simples. Então, não é um processo mais eficiente e vai estar restrito a situações particulares em espécies muito pequenas. O processo mais eficiente para que o ar atmosférico seja levado até as regiões mais internas do corpo acontece pelo processo de ventilação ou fluxo de massa, ou seja, movimento do ar por convecção, por fluxo de massa desde as regiões externas do meio ambiente externo até as regiões mais internas do corpo, para que haja o processo de difusão somente aqui no nível das traqueolas. Assim, nas traqueolas vai acontecer a difusão das moléculas de oxigênio para os tecidos e as moléculas de dióxido de carbono dos tecidos para as traqueolas. Então, a ventilação é o principal mecanismo, né, para levar o ar atmosférico contendo oxigênio para dentro do sistema traqueal. A ventilação vai ocorrer por alterações do volume do abdômen do tórax. Então, como consequência, se há uma alteração do volume das partes do corpo, do abdômen do tórax, isso vai levar a alterações da pressão dentro do abdômen do tórax. Então, se for desenvolvida uma pressão mais baixa dentro do abdômen ou do tórax, isso vai fazer que o ar atmosférico mova-se de um local de maior pressão, ou seja, o meio externo, para um local de menor pressão, o meio interno. Por outro lado, se houver uma alteração de volume, uma diminuição do volume especificamente do tórax ou do abdômen, isso vai fazer que aumente a pressão dentro dessas estruturas do corpo e, por consequência, isso vai fazer com que o ar atmosférico saia de dentro do corpo através do sistema traqueal pelos espiráculos, ou seja expirado o ar por diferenças de pressão. Então, como que acontece o processo de ventilação? No processo de ventilação, um fator importante, ele vai acontecer por uma ação muscular, né? A gente vai ver que não é somente a ação muscular, o sistema cardiovascular também pode ter um efeito importante, eu vou mostrar daqui a pouco, deixa eu baixar aqui, isso. Mas um ponto importante é que
essa alteração dos volumes do corpo, que vão levar a alteração de pressão interna, vão gerar compressão ou expansão dos sacos aéreos. E essa expansão ou compressão dos sacos aéreos que vai ser um fator muito importante para que haja um movimento, o fluxo de massa, o fluxo de ar atmosférico, tanto para dentro, no processo de inspiração, quanto para fora do corpo, do sistema traqueal, o processo de expiração. Então, a ventilação pode ser tanto bidirecional ou unidirecional. Vocês estão lembrados das aulas anteriores, que a ventilação do tipo bidirecional, o que acontece? Vai acontecer sempre uma mistura de ar previamente respirado com aquele ar novo que está entrando. Então, numa ventilação bidirecional, o que aconteceria? Nessa situação que haveria o processo de ventilatório, o ar entraria por esse espiráculo, chegaria até as traquéolas, onde haveria a troca gasosa, e no processo de expiração, o ar atmosférico sairia pelo mesmo espiráculo. Como não há as traqueias, o sistema traqueal ele não vai se colapsar, quando o ar atmosférico sair, for expirado pelo espiráculo, sempre vai permanecer um pouco de ar que já foi previamente respirado, ou seja, sujeito à troca gasosa dentro do sistema traqueal. E quando aquele ar novo entrar por processo de expiratório, haverá mistura do ar previamente já respirado e sujeito à troca gasosa com o ar fresco, rico em oxigênio, entrando dentro do sistema traqueal. Então, esse seria o tipo de ventilação do tipo bidirecional. Já o tipo de ventilação do tipo unidirecional, o ar atmosférico rico em oxigênio vai entrar por um espiráculo, vai fazer a troca gasosa, vai chegar nas traquelas e a troca gasosa será feita, e no processo de expiração, esse ar atmosférico vai sair para um segundo, para um espiráculo, para um outro espiráculo. Então, vamos supor, o atmosférico ele entre por esse espiráculo aqui torácico e ele saia por um espiráculo abdominal. Então, nesse caso, a gente tem um fluxo de ar unidirecional, o ar não entra e sai pelo mesmo orifício. Eventualmente, lá no finalzinho, na traqueola, haverá um fluxo que será bidirecional, porque não existe a comunicação dessa traqueola com uma outra traqueola que se liga a traqueias e a um espiráculo. Então, eventualmente, a nível tecidual, o fluxo vai ser até bidirecional, mas sob o ponto de vista do organismo, sobre todo, a gente considerando todo o sistema traqueal, existe também o tipo de fluxo de ventilação que é unidirecional, onde o ar entra por um conjunto de espiráculos e a expiração acontece por um outro conjunto de espiráculos. Então, fornecendo um fluxo numa única direção, que é chamado, portanto, de um fluxo unidirecional. Então, como eu mencionei anteriormente, os movimentos ventilatórios vão ocorrer por mudanças do volume do sistema traqueal. Essas mudanças no volume do sistema traqueal elas vão estar principalmente associadas com mudanças do volume dos sacos aéreos, ou seja, a alteração da pressão de parte do corpo, tanto do abdômen quanto do tórax, vão comprimir ou expandir esses sacos aéreos, ou seja, vão causar um mecanismo de colapso, expansão alternada dos sacos aéreos, e isso vai fazer com que haja a alteração de pressão interna, e isso vai fazer com que haja a inspiração e a expiração, ou seja, a entrada do ar dentro do sistema traqueal ou saída do ar de dentro do sistema traqueal. Esse processo de ventilação, como eu mencionei anteriormente, vai ocorrer de duas maneiras, ou por ações do sistema circulatório ou por contrações da parede do corpo. Então, vamos ver como o sistema circulatório pode atuar no processo de ventilação. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem... o que a gente observa na figura A? A gente observa aqui o coração dorsal, A gente vai falar sobre o sistema circulatório na próxima unidade, mas adiantando aqui a gente tem o coração dorsal desse inseto, localizado na região aqui do abdominal. A gente percebe que na região do abdômen existe um saco aéreo, que nessa situação ele está expandido. Por que ele está expandindo? Porque o batimento do coração está fazendo com que a hemolinfa, insetos não têm sangue, eles têm hemolinfa, a gente vai discutir isso quando estiver falando de circulatório, mas o batimento do coração está impulsionando a hemolinfa da região posterior do corpo, do abdômen, para a região anterior do corpo, para o tórax.
Isso, fazendo esse movimento de hemolinfa, tanto da região posterior para a região posterior, o que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de líquido dentro do abdômen do animal e aumentar a quantidade de líquido dentro do tórax do animal. Isso vai fazer com que a pressão no abdômen seja diminuída e, por outro lado, a pressão no tórax seja aumentada. Com o aumento da pressão interna do abdômen, o que vai acontecer? Vai proporcionar, com uma diminuição da pressão interna no abdômen, porque o fluido circulatório está saindo do abdômen para o tórax, essa diminuição da pressão interna abdominal vai fazer com que haja a expansão do saco aéreo, desse saco aéreo abdominal. E com essa expansão do saco aéreo abdominal, o que acontece? Existe uma diminuição da pressão dentro do saco aéreo, porque houve um aumento do volume, e isso vai fazer com que o ar entre pelos espiráculos abdominais. Por outro lado, o que acontece no tórax do animal? O bombeamento de hemolinfa para o tórax do animal vai comprimir os sacos aéreos torácicos. Então, estão vendo aqui o saco aéreo cefálico e aqui sacos aéreos torácicos que podem ser um pouco maiores. Tem esse exemplo aqui. Então, tem os sacos aéreos torácicos que estão comprimidos. Essa compressão dos sacos aéreos torácicos que acontece por causa do aumento da pressão dentro do tórax, por causa do aumento da quantidade de fluido circulatório dentro do tórax, vai fazer com que a pressão dentro do sistema traqueal se aumente aqui no segmento do tórax e faça com que o ar seja expirado, ou seja, o ar saia pelos espiráculos torácicos. Então, aqui a gente vê a ação do sistema cardiovascular, promovendo a circulação de hemolinfa da região posterior para a região anterior do corpo, levando a diferenças de pressão, e isso fazendo com que o ar entre pelos espiráculos abdominais e saia pelos espiráculos torácicos. Por outro lado, o batimento do coração pode ser revertido. Então, essa reversão do batimento cardíaco pode fazer com que a hemolinfa, de uma forma contrária, agora ela flua da região torácica para a região abdominal. Ou seja, eu vou aumentar a quantidade de fluido na região abdominal. Se eu aumento a quantidade de fluido na região abdominal, eu vou aumentar a pressão aqui. Se eu aumento a pressão, haverá uma compressão do saco aéreo abdominal. Havendo uma compressão do saco aéreo abdominal, vai levar ao aumento da pressão do sistema traqueal e o ar vai sair do sistema traqueal através dos espiráculos abdominais. Por outro lado, já no tórax, o que está acontecendo? Se o fluido está sendo bombeado do tórax para o abdômen, eu vou diminuir a quantidade de fluido dentro do tórax. Isso vai fazer com que haja uma diminuição da pressão dentro do tórax. Isso vai levar a uma expansão dos sacos aéreos associados ao sistema traqueal, os sacos aéreos torácicos. Essa expansão dos sacos aéreos torácicos vai diminuir a pressão dentro do sistema traqueal e vai fazer com que o ar entre no sistema traqueal via espiráculos, aqui pelos espiráculos torácicos. Então, aqui a gente vê a ação do sistema circulatório fazendo o processo de ventilação. Então, o sistema circulatório pode atuar fazendo a ventilação em determinadas condições do sistema traqueal. Mas a ventilação acontece principalmente pela ação muscular. Então, o mecanismo geral seria compressões das partes do corpo envolvendo a contração muscular. Então, como que isso acontece? Aqui a gente tem um corte do abdômen, né, visto em perfil, que a gente observa anatomicamente que a região dorsal do abdômen é formada pelo tergo e a região ventral do abdômen é formada pelo esterno. Se a gente faz um corte nessa região do abdômen aqui, que a gente observa? A gente observa o tergo e o esterno. Então, o que pode acontecer para que haja alteração do volume do abdômen? Isso acontece também no tórax. O que pode acontecer? Pode acontecer contrações do corpo que diminuem o seu volume, abaixando o tergo. Então, nesse caso aqui, se houver esse movimento do tergo na direção ventral, acontecerá uma diminuição do volume do abdômen e, portanto, aumentando a pressão dentro do abdômen. Pode acontecer também por uma contração que vai trazer tanto o tergo, vai contrair tanto o tergo e vai movimentar tanto o tergo quanto o externo. Então, no caso, de novo, nesse caso, a ação muscular vai movimentar tanto o tergo quanto o externo, e isso vai fazer com que haja uma diminuição do volume
do abdômen, ao aumento da pressão, e isso vai comprimir os sacos aéreos. Tá, o reverso é verdadeiro. Quando houver o relaxamento desses músculos, haverá a expansão do volume do abdômen. A mesma coisa acontece quando existe somente a contração trazendo o tergo. Quando houver o relaxamento desse músculo, haverá a expansão do abdômen nessa situação. E o terceiro tipo de movimento é o movimento periscópico, que na verdade não é a contração que movimenta o tergo e o externo. É o movimento que vai trazer um segmento para dentro do outro, por isso que é chamado um movimento periscópico, né? Então um segmento vai se contrair e vai entrar dentro do outro, né? Então haverá, no caso, uma diminuição do comprimento do abdômen. Essa diminuição do comprimento do abdômen é chamada um movimento periscópico. E essa diminuição do comprimento do abdômen, portanto, vai diminuir o volume do abdômen e vai aumentar a pressão dentro do abdômen. E o relaxamento, por sua vez, vai fazer com que o abdômen volte ao seu comprimento normal, e isso faça com que haja uma diminuição da pressão dentro do abdômen. Então, esses movimentos musculares que vão atuar em quê? Vão atuar no sistema traqueal via expansões e compressões dos sacos aéreos. Então, o que a gente pode observar quando a gente discute a ação muscular para a ventilação do sistema traqueal, a gente pode observar que geralmente quando existe um bombeamento torácico, ou seja, quando existem os movimentos musculares, principalmente no tórax, isso vai levar geralmente a um fluxo bidirecional de ar. Ou seja, o ar vai se mover para dentro do tórax através dos espiráculos torácicos e vai sair do tórax através desses mesmos espiráculos torácicos. É uma tendência. O bombeamento torácico, pela ação muscular nos segmentos do tórax, vai levar a criar um fluxo bidirecional, ao passo que um bombeamento abdominal geralmente vai promover um fluxo unidirecional, no qual o ar vai entrar pelos espiráculos torácicos e vai sair pelos espiráculos abdominais. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco disso que acontece em gafanhotos. O voo também, os músculos de voo também tem uma ação muito importante. O voo, na verdade, traz uma demanda muito alta de oxigênio. A própria compressão dos músculos do voo, que são músculos torácicos, vai levar o bombeamento dos sacos aéreos, ou seja, vai levar a compressão dos sacos aéreos, vai funcionar como um soprador, aquele soprador lembra aquele soprador de acender churrasqueira, de acender lareira? Então, que é chamado de Foley. Então, a própria compressão rítmica dos músculos do voo vai levar a um bombeamento dos sacos aéreos. Isso vai aumentar o fluxo de ar através do sistema, ou seja, entrada, né, e saída bidirecionalmente, no caso no torácico, bidirecionalmente do ar atmosférico para dentro e para fora do tórax, para que os músculos de voo seja fornecido oxigênio para os músculos de voo que tem uma demanda metabólica muito alta. Continuando aqui, vamos ver o exemplo que acontece de ventilação unidirecional no gafanhoto americano. Então, a gente tem a primeira situação que a gente vê. Então, primeiro, só uma descrição da figura. A gente está fazendo um corte do gafanhoto onde observa o sistema traqueal. Então, as diversas partes do sistema traqueal estão identificadas por cores, né? Então, aqui, essa parte rosa aqui seria o sistema traqueal dedicado à cabeça, né? A cabeça. Em vermelho, o sistema traqueal chamado cardíaco, na região cardíaca do corpo. Lembra que eu falei do coração, que se localiza no abdômen, né, dorsalmente? Então, sistema cardíaco. E em azul estão localizados os sacos aéreos. Os sacos aéreos estão mostrados em azul. Então, o que acontece na ventilação unidirecional do gafanhoto americano, que é o Schistocerca americana? A gente, nessa situação, é a situação de expansão abdominal. Então, ou seja, existe o aumento do volume do abdômen. Se existe o aumento do volume do abdômen, o que vai acontecer? Haverá uma diminuição da pressão
né, do sistema traqueal dentro do abdômen, porque haverá um aumento do volume do abdômen. Mas veja bem, quando existe a expansão abdominal, o controle dos espiráculos, indicado aqui, mostra que todos os espiráculos abdominais estão fechados. Então, os espiráculos estão mostrados aqui, numerados, né? Então, a gente vê que quando as bolinhas estão pretas, os espiráculos estão fechados. Mas nessa situação de expansão abdominal, os espiráculos abdominais estão fechados, mas os espiráculos torácicos, que vão de 4 a 1, estão todos abertos. Então, o que vai acontecer nessa situação? Vai haver uma diminuição da pressão dentro do sistema, dentro do abdômen, e isso vai fazer com que haja uma expansão dos sacos aéreos, e essa expansão dos sacos aéreos, diminuição do sistema todo traqueal dentro do abdômen, também levará à expansão dos sacos aéreos torácicos, porque no final das contas, todo o sistema traqueal está interconectado. Então, isso vai proporcionar o quê? Um fluxo de ar um fluxo de entrada de ar pelos espiráculos torácicos, os que estão abertos. Então, o fluxo de ar pelo espiráculo 1, ele vai geralmente vai levar o ar atmosférico para o sistema traqueal da cabeça e para esse tronco nervoso longitudinal, ou seja, para o sistema traqueal que está marcado em rosa e para o sistema traqueal que está marcado em amarelo. Ou seja, todo o ar que entra durante a expansão abdominal que acontece, que a ar que entra pelo espiráculo 1 vai fluir para a cabeça e para o tórax e abdômen através desse tronco nervoso longitudinal. Já os espiráculos 2 e 3, a entrada de ar pelos espiráculos 2 e 3, que vai acontecer também por essa diminuição geral da pressão dentro do sistema traqueal, vai levar o ar atmosférico para o sistema traqueal que está dedicado a suprir oxigênio ao tubo digestório, ou seja, as traqueias dorsal e lateral e dorsal do trato do tubo digestivo. Já o ar que entra pelo espiráculo 4, que está mostrado aqui, ele vai também levar ar para o sistema digestório, tanto para as traqueias laterais e dorsais, assim como para as traqueias espiraculares, essa está marcada em verde, e para a traqueia longitudinal cardíaca. Ou seja, o que acontece? Quando existe uma expansão abdominal, os espiráculos 1 e 4 que estão abertos vão levar ar atmosférico para a troca gasosa para todas as partes do corpo. Então, o ar vai entrar pelos espiráculos torácicos. O que acontece na segunda situação? Essa primeira situação está relacionada a uma expansão abdominal, portanto, a segunda situação posterior é, desse ciclo, uma compressão abdominal. Então, há uma compressão abdominal, os músculos vão puxar tanto o tergo quanto o externo e o abdômen vai ser contraído. A contração dos segmentos do abdômen vai aumentar a pressão dentro do abdômen. Esse aumento da pressão dentro do abdômen vai fazer o quê? Vai levar à compressão dos sacos aéreos abdominais, que estão mostrados aqui numa outra cor, em amarelo. Então, todos os sacos aéreos que estão comprimidos, ou seja, diminuíram seu volume, estão mostrados em amarelo. Se houve essa compressão dos sacos aéreos, isso vai acarretar em quê? Vai acarretar um aumento da pressão dentro do sistema traqueal. Esse aumento da pressão dentro do sistema traqueal vai fazer com que a tendência é que o ar saia do sistema traqueal pelos espiráculos. Agora, o ar vai sair por quais espiráculos? Vai sair pelos espiráculos que estão abertos. Na situação de compressão abdominal, no xistocerca americana, o que vai acontecer? Os espiráculos torácicos, aqueles 1 e 4, vão estar fechados. Já os espiráculos abdominais vão estar abertos. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, haverá a expiração. Todo o ar vai sair do sistema traqueal através dos espiráculos abdominais. Portanto, o que a gente viu aqui? A gente viu que a gente observa nesse caso aqui um processo de ventilação unidirecional, onde no primeiro momento o ar entra pelos espiráculos torácicos e no segundo momento de compressão abdominal, o ar sai pelos espiráculos abdominais. Então, a gente vê claramente aqui um mecanismo de ventilação que é do tipo bidirecional, que vai estar determinado por contrações e expansões alternadas dos músculos do abdômen. Um
componente importante que na verdade é bem recente, né? Bem recente, então não está nem muito desenvolvido ainda, muito elaborado, muito nos livros de fisiologia animal, né? Porque os mecanismos ainda não são muito bem conhecidos, né? Recentemente se entendeu que as traqueias propriamente ditas, mesmo elas tendo os tenídeos que diminuem a compressibilidade das traqueias, as traqueias podem ser expandidas e comprimidas também, né? Então, isso se observou recentemente em alguns estudos, que as próprias traqueias podem ser comprimidas e expandidas. E possivelmente esse controle da compressão e expansão das traqueias é um controle feito pelo sistema nervoso central do inseto. Então, é um mecanismo, nesse caso, que é independente das contrações musculares. Ele não está ligado, na verdade, às compressões e expansões ou do tórax do abdômen. Está ligado à própria compressão e expansão da traqueia. Então, é uma informação que a gente tem hoje em dia, a gente sabe, se acreditou por muitos anos, até bem pouco tempo para trás, que o sistema traqueal, a traqueia propriamente dita, não mudava o seu volume. Mas a gente entende hoje em dia que sim, a traqueia muda seu volume e o controle possivelmente nervoso, né, da expansão e compressão da traqueia, que é independente de contrações musculares. Bem, o processo de ventilação, né, ou seja, entrada e saída de ar pelos espiráculos, vai fazer com que haja a entrada de oxigênio, né, a troca gasosa, ou seja, o oxigênio que entra, o ar que entra rico em oxigênio, quando ele chega nas traquelas, a quantidade de oxigênio vai diminuindo, porque vai sendo consumido pelos tecidos, ao passo que o dióxido de carbono vai passando dos tecidos para as traquelas para ser posteriormente expirado. Então, o processo de ventilação vai levar a troca gasosa de oxigênio e dióxido de carbono. E esse processo de ventilação, ele pode levar a 3 tipos de padrões respiratórios em insetos. São padrões que são chamados padrões descontínuo, cíclico e contínuo. Aqui nessa figura aqui, eu vou explicar rapidamente, de uma forma sucinta, quais são os 3 padrões, e no momento posterior eu vou elaborar um pouco sobre o padrão descontínuo, que é um padrão muito interessante de ser discutido. Então, nessa primeira figura aqui, eu tenho vamos começar aqui para a figura B. Eu tenho mostrando o que seria um padrão cíclico, né, de respiratório. Então, nesse gráfico, o que mostra? No eixo do X mostra o tempo, em minutos, e no eixo do Y mostra a liberação de dióxido de carbono em microlitros por minuto. Então, esse animal foi colocado num respirômetro, né, e no respirômetro se mediu ao longo do tempo quanto dióxido de carbono esse animal liberou. Né? Entre determinados tempos de medida, se tirou o animal da câmara, né, e para ver para se zerar o equipamento. Então, o que está mostrado aqui em azul é quando a câmara do respirômetro está sem animal, ou seja, a quantidade de dióxido de carbono liberada é 0, porque não tem nenhum animal ali. Então, nesse padrão B aqui, é chamado padrão cíclico de respiratório. O que acontece no padrão cíclico? No padrão cíclico, durante um espaço de tempo, existe uma liberação baixa de dióxido de carbono e que é intermediada por picos de liberação de dióxido de carbono. Então, aqui teve um pico e um momento de liberação baixa, oscilante, mais baixa. Tá? Não é 0, é baixa. Um pico de dióxido de carbono, liberação baixa, outro pico, liberação baixa, outro pico. Então, isso é o que se chama do padrão cíclico respiratório observado no inseto. Em C, o que a gente vê? Um padrão contínuo. Um padrão contínuo, a gente não observa esses picos tão pronunciados de liberação de dióxido de carbono como no padrão cíclico. Né? No padrão contínuo, a gente observa oscilações contínuas da liberação de dióxido de carbono, mas sem um momento onde existe uma liberação que fica durante algum tempo mais baixa e depois um pico. São liberações que são contínuas, que oscilam, né? Existe uma oscilação natural, mas é uma oscilação contínua, sem um padrão cíclico que é observado em B. Então, a gente tem aqui o padrão respiratório cíclico, em C, o padrão respiratório contínuo. Em A, a gente tem um padrão respiratório que é o chamado descontínuo, que de alguma forma ele lembra o cíclico, mas a grande diferença em relação ao cíclico é que o animal fica momentos sem liberar dióxido de carbono. Tá? Então, ele passa momentos onde a liberação é 0 de dióxido de carbono e aí tem um pico de liberação.
depois passa um momento que a liberação é zero e depois tem um pico de liberação. Liberação é zero, tem uma oscilação e tem um pico de liberação. Então, no padrão descontínuo de respiratório, existem momentos nesse ciclo respiratório onde não é liberado dióxido de carbono. Não é liberado nenhum dióxido de carbono. Então, esse é um padrão muito interessante e específico que a gente observa em inseto. Como que esse padrão descontínuo acontece? Então, nessa figura aqui, a gente mostra essa respiração descontínua. E para explicar o que acontece nesse padrão descontínuo, a gente tem 3 gráficos aqui. O primeiro gráfico mostra a taxa de liberação de dióxido de carbono, ou seja, um gráfico similar ao que a gente viu na figura anterior, o quanto de dióxido de carbono é liberado. O segundo gráfico mostra a pressão dentro do sistema traqueal, ou seja, a pressão intratraqueal em relação à pressão atmosférica. Então, a gente vê a pressão dentro do sistema traqueal. E o terceiro gráfico mostra a pressão parcial de oxigênio dentro da traqueia. Isso tudo em função do tempo. Então, o que acontece no padrão de respiração descontínua? No padrão de respiração descontínua, na verdade, ele tem um ciclo que os espiráculos eles vão estar em 3 situações distintas. No tipo de respiração descontínua, os espiráculos podem estar totalmente fechados. Depois vai ter um segundo momento onde eles vão estar abrindo e fechando de uma forma rápida, muito rapidamente. Então seria a fase de vibração dos espiráculos. E existe um terceiro momento que os espiráculos estão totalmente abertos. Então a gente vai discutir esse padrão em relação a essas 3 condições dos espiráculos. Os espiráculos totalmente fechados, os espiráculos vibrando e os espiráculos completamente abertos. Quando os espiráculos estão completamente fechados, o que acontece sob o ponto de vista de liberação de dióxido de carbono? Nenhum dióxido de carbono é liberado. Nada é liberado, porque o espiráculo está completamente fechado. Então, esse fechamento total do espiráculo faz com que não haja liberação de nenhum dióxido de carbono, nada de dióxido de carbono, e isso vai determinar o que a gente vê nessa situação aqui, que acontece de liberação zero de dióxido de carbono, que acontece em situações do padrão de respiração descontínuo. Então, aqui no espiráculo fechado, não há nenhuma liberação de dióxido de carbono. Se não há nenhuma liberação de dióxido de carbono e o espiráculo está fechado, o que vai acontecer com o oxigênio? O oxigênio, veja bem, no momento que o espiráculo está fechado, isso é uma situação que acontece posteriormente ao momento de abertura do espiráculo. Então, os espiráculos abrem e depois eles fecham. Quando os espiráculos abrem, vai estar a situação de maior quantidade de oxigênio dentro do sistema traqueal. Então, a pressão parcial de oxigênio no sistema traqueal é alta. Os espiráculos vão ficando fechados e o que acontece? Não há troca gasosa, não há entrada de novo ar com mais oxigênio. Vai havendo a troca gasosa do oxigênio ali no nível das traqueolas. E a pressão parcial de oxigênio vai baixando progressivamente ao passo que os espiráculos estão fechados. Se a pressão parcial de oxigênio vai baixando, a pressão parcial dentro do sistema traqueal também vai baixando, porque está baixando a pressão parcial de oxigênio, ou seja, o gás o oxigênio está sendo consumido lá nas mitocôndrias, e isso faz com que haja uma diminuição da pressão interna do sistema traqueal. Mas aí vocês podem perguntar, poxa, tudo bem, está sendo consumido oxigênio, e o dióxido de carbono que está sendo produzido? Para onde ele vai? Deveria haver uma produção concomitante de dióxido de carbono por causa do processo de respiração, e essa produção concomitante de dióxido de carbono, ao passo que o oxigênio está sendo consumido, essa produção concomitante de dióxido de carbono levaria a pelo menos uma manutenção da pressão dentro do sistema traqueal. Mas a gente está vendo que a pressão dentro do sistema traqueal não aumenta, ela diminui nessa situação que o espiráculo está fechado. Por que isso acontece? Porque quando o dióxido de carbono está em contato com a água, naturalmente existe uma reação química natural que o transforma em ácido carbônico e posteriormente em um bicarbonato. Então, nessa situação do espiráculo fechado, o que está acontecendo? Esse dióxido de carbono que está sendo produzido, ele não está se acumulando dentro do sistema traqueal porque ele está sendo transformado em um bicarbonato.
E isso que explica porque existe uma diminuição da pressão dentro do sistema traqueal que está relacionada à diminuição da pressão parcial de oxigênio, porque o dióxido de carbono produzido ele não se acumula, ele é transformado em bicarbonato. Mas vai chegar um momento, o que vai acontecer? Essa capacidade de transformação do dióxido de carbono em bicarbonato ela vai diminuir e vai começar a se acumular dióxido de carbono dentro do sistema traqueal. Isso vai fazer com que a pressão dentro do sistema traqueal comece a aumentar. Oh, meu Deus do céu, por que está fazendo isso? Tá. A pressão dentro do sistema traqueal começa a aumentar. Por quê? Por causa devido do aumento da pressão parcial de dióxido de carbono, que não está sendo mais convertido em íon bicarbonato. Quando isso acontece, a gente está chegando no final da fase fechada dos espiráculos. Os espiráculos vão começar a vibrar, ou seja, vão começar a abrir e fechar de uma forma muito rápida. Quando eles começam a abrir e a fechar de uma forma muito rápida, o que vai acontecer com a liberação de dióxido de carbono? O dióxido de carbono vai começar a ser liberado em pequenas quantidades, mas como o dióxido de carbono, o espiráculo abre e fecha de uma forma muito rápida, ele vai começar sendo liberado em pequenas quantidades durante a fase vibratória. O oxigênio, durante essa fase vibratória, ele continua nesse nível baixo, porque vai entrar oxigênio dentro do sistema. Só que esse oxigênio está sendo consumido. Então, na verdade, a quantidade de oxigênio vai ser regulada durante esse período de vibração nesse nível mínimo aqui. Ou seja, entra oxigênio suficiente para suprir a demanda metabólica. Então, o nível de oxigênio permanece relativamente constante. Então, isso faz o quê? Que, como o dióxido de carbono está sendo liberado em pequenas quantidades e a quantidade de oxigênio, o oxigênio está sendo consumido e está entrando oxigênio também e sendo regulado de uma pressão parcial relativamente constante, a pressão parcial de todo o sistema, ou seja, a pressão dentro do sistema traqueal, ou seja, que é a pressão da soma das pressões parciais de dióxido de carbono de oxigênio e de oxigênio, ela vai ser mantida relativamente constante durante a fase vibratória. Vai ser mantido relativamente constante até um momento que começa a se acumular tanto dióxido de carbono que os espiráculos se abrem. Então chega o momento que o acúmulo de dióxido de carbono ele alcança um nível tão alto que o espiráculo tem que abrir. E aí, nesse caso, o espiráculo se abre e o que acontece? O dióxido de carbono é liberado de uma forma abrupta. Então o que são? São aqueles picos que a gente observa. São os picos que a gente observa no padrão descontínuo. Os picos de liberação de dióxido de carbono estão associados ao processo de abertura rápida e transitória dos espiráculos. Vê que a abertura acontece durante um curto espaço de tempo. Durante esse curto espaço de tempo que os espiráculos se abrem, se libera bastante dióxido de carbono. Isso faz com que a pressão parcial do sistema comece a diminuir, porque é liberado dióxido de carbono, ao passo que, durante a abertura dos espiráculos, se aumenta a pressão parcial de oxigênio dentro do sistema, porque entra oxigênio dentro do sistema, ou seja, os espiráculos se abrem, a pressão parcial de oxigênio estava baixa, a partir do momento que o espiráculo se abre, entra bastante oxigênio e a pressão parcial de oxigênio se eleva dentro da traqueia. E aí o ciclo se inicia novamente, com o fechamento dos espiráculos, aí existe um consumo contínuo de oxigênio, depois os espiráculos começam a vibrar e a quantidade de oxigênio mantém-se regulada no nível baixo, mas regulada, que supre as demandas metabólicas do animal, e no momento que o espiráculo se abre novamente, um pico de oxigênio. A mesma coisa na observação de dióxido de carbono. O espiráculo fechado, a quantidade de dióxido de carbono é zero no primeiro momento. Fechado, por que é zero? Porque ele está sendo transformado em íon bicarbonato. Vai chegar o momento que o sistema vai perder essa capacidade de transformar, porque existe um limite nessa transformação, vai perder a capacidade de transformar o dióxido de carbono em íon bicarbonato, e aí os espiráculos vão começar a abrir e fechar rapidamente, vão começar a vibrar. Isso faz com que sejam liberadas quantidades pequenas de dióxido de carbono
para fora, com essa abertura e fechamento rápido dos espiráculos, até o momento que se acumula tanto dióxido de carbono que vai fazer com que haja uma abertura total dos espiráculos, que acontece durante um curto espaço de tempo. Nessa abertura total é liberado o dióxido de carbono novamente num pico. Então a respiração descontínua ela vai acontecer, ela vai estar relacionada a esses ciclos que acontecem na verdade, ciclos que acontecem de fechamento, vibração e abertura dos espiráculos, que vão levar a no primeiro momento, liberação zero de dióxido de carbono, no segundo momento de vibração, liberação de pequenas quantidades de dióxido de carbono, e no terceiro momento, quando os espiráculos estão abertos, liberação alta de dióxido de carbono. Para terminar, a gente vai discutir aqui rapidamente qual o significado desse padrão de respiração contínua. A primeira hipótese que foi colocada para explicar o significado do padrão de respiração descontínua seria que esse padrão de respiração descontínua ele vai minimizar a perda d'água. Ou seja, se os espiráculos ficam fechados e ficam vibrando, ou seja, não permanentemente abertos durante a maior parte do tempo, isso faz com que o animal haja uma perda de água menor, ou seja, haja uma menor desidratação através do sistema traqueal. Lembre-se que a ponta do sistema traqueal, a traqueula, ela está dentro do tecido. Ou seja, existe uma conexão direta entre o tecido e o meio externo. Pela essa teoria, por essa ideia, se os espiráculos ficam abertos o tempo todo, isso vai levar a uma desidratação, uma perda de água. Então, o significado da respiração descontínua que é observada em alguns insetos significa que isso vai minimizar a perda d'água nos insetos. Bem, essa ideia, ela na verdade ela tem mais de 50 anos, né? Ela está espalhada em todos os livros de fisiologia animal, mas na verdade as pesquisas recentes indicam que ela não é uma ideia correta. Não é uma ideia correta. Então aqui a gente tem um exemplo rápido mostrando um experimento feito com esse barbeiro, onde ele foi mantido, de novo, a emissão de dióxido de carbono, ele foi mantido no ambiente seco, sem alimento, e no ambiente úmido, sem alimento. O que seria se esperar? Seria se esperar que no ambiente seco, sem alimento, esse animal desenvolvesse a respiração descontínua, o padrão como foi observado aqui. Mas no ambiente úmido, sem alimento, o que seria de se esperar que ele não desenvolvesse a respiração descontínua. Mas ele desenvolveu a respiração descontínua também, mesmo o ambiente sendo úmido. Então, no caso aqui, a respiração descontínua nesse caso, parece que o fator importante para o padrão descontínuo aqui, na verdade, a ausência de alimento, não ser seco o ambiente ou ser úmido. Então, o significado que da respiração descontínua, que ela minimiza a perda d'água, ela teve muita força, né, durante muitos anos, mas, na verdade, atualmente, evidências experimentais estão indicando que não é o caso. Qual seria a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é que a respiração descontínua ela vai aumentar a difusão de oxigênio, principalmente em situações onde os animais vivem num ambiente que o meio externo tem uma pressão parcial baixa de oxigênio, ou seja, insetos que vivem enterrados. Então, nesse caso, em insetos que vivem enterrados, a pressão parcial de oxigênio no meio externo é baixa. Lembre-se, o movimento, o processo de fusão vai acontecer, né, por diferenças de pressões parciais. Se a pressão parcial no meio externo é baixa de oxigênio, quando esse meio externo for trazido para dentro do meio interno, ou seja, lá para as traquéolas, o processo de fusão vai acontecer de maneira lenta, porque existe um pequeno gradiente de concentração. Então, por causa nessa teoria para explicar a respiração descontínua, a troca de gás descontínua ela vai facilitar a ventilação traqueal por causar uma menor pressão parcial do gás, do oxigênio dentro das traqueias. Ou seja, vai fazer com que o processo de ficar fechado e vibrando vai fazer com que a pressão parcial de oxigênio fique muito baixa dentro das traqueias. E quando o ar novo entra dentro da traqueia com a abertura dos espiráculos, mesmo que esse ar novo que entra dentro da traqueia
das traqueias, pela abertura dos espiráculos, mesmo que esse ar atmosférico novo que entre, o ar ambiental que entre, tenha uma pressão parcial de oxigênio baixa, essa pressão parcial de oxigênio baixa que entra vai ser suficiente para que haja o processo de fusão no nível das traquéolas, porque a pressão interna foi mantida bem mais baixa. Então, um gradiente de concentração ainda vai se estabelecer. Isso vai facilitar a troca gasosa em animais que estão habitando meios que têm pouco oxigênio no ambiente. Então, existem evidências experimentais dessa teoria, sim. Então, é possível que esse padrão descontínuo ele seja observado em animais que estão habitando ambientes que têm pouco oxigênio, ambientes terrestres que têm pouco oxigênio no meio externo. E a terceira possibilidade seria que o processo de padrão descontínuo vai proteger os tecidos dos animais contra efeitos nocivos do oxigênio. Tá? O oxigênio, embora seja necessário para a vida do animal, ele é altamente reativo quimicamente e causa danos às macromoléculas, o que a gente entende como estresse oxidativo. Então, o que vai acontecer? Durante a ventilação descontínua, os tecidos vão estar expostos a uma alta quantidade de oxigênio somente durante um curto espaço de tempo. Porque vão estar expostos a uma quantidade alta de oxigênio somente durante um curto espaço de tempo, porque na maior parte do tempo, o que acontece? A quantidade de oxigênio é muito baixa dentro dos tecidos, ou seja, no sistema traqueal. Então, isso vai proteger os animais de danos relacionados ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo somente durante um pequeno intervalo de tempo, uma grande quantidade de oxigênio, uma pressão parcial alta de oxigênio vai estar disponível, vai estar em contato com os tecidos dos animais. Então, isso vai proteger os tecidos dos danos oxidativos. E essa fase de vibração, ela vai funcionar, a vibração dos espiráculos, ela vai funcionar dessa forma, ou seja, para regular sempre a quantidade de oxigênio dentro dos tecidos, disponível aos tecidos, em níveis baixos, níveis suficientemente baixos que se adequem, sejam suficientes para se adequar às demandas metabólicas do animal. Então, isso evitando que o nível de oxigênio fique alto durante muito tempo, e se ele ficando alto durante muito tempo, isso levaria ao processo de estresse oxidativo. Então, essa teoria, na verdade, essa hipótese é uma hipótese que possui bastante evidência experimental hoje em dia. Então, é uma hipótese que está sendo favorecida pela pesquisa científica no momento, ou seja, o padrão descontínuo de respiração ele tem uma grande vantagem de proteger os animais contra efeitos nocivos do oxigênio que estão ligados ao estresse oxidativo. Então, com isso aqui, eu termino a aula de respiração em insetos e na próxima parte da aula eu vou falar de respiração comparada aérea, respiração aérea comparada em outros grupos animais.